gente, como vocês estão? Bem-vindos ao terceiro episódio do Complexidade e Sustentabilidade. Este que é um programa audiovisual focado em trazer reflexões sobre as relações natureza e sociedade, dentro dessa visão, né, de natureza e sociedade integradas, né, como um sistema complexo ambiental. Como vocês sabem, eu me chamo Milena, sou bióloga pela UFSCar e atuo com difusão científica. E estou aqui com o professor Sérgio Henrique Vanucchi, que é criador deste programa e docente da UFSCar e responsável pelo LASCA, que é o Laboratório de Estudos sobre Sistemas Complexos Ambientais, que realiza essa iniciativa do Complexidade e Sustentabilidade, junto com o CERSUSQUEM, que é o Centro de Excelência em Pesquisa em Química Sustentável, apoiado pela FAPESP. Então, a pergunta-chave, né, do episódio anterior foi: por que nós queremos entender o mundo e como nós fazemos isso? A gente falou justamente sobre as diferentes formas de conhecer, desde o conhecimento popular ao conhecimento artístico, passando pela religião também, conhecimento da filosofia, a ciência, né? E como essas formas de conhecer moldam justamente as nossas escolhas e as nossas ações no cotidiano. E assim, do ponto de vista, né, da ciência, do ponto de vista científico, essa compreensão, essa busca por entender o mundo, o universo, ela vem, sobretudo, através mesmo da observação, da construção de hipóteses, né, da experimentação também. E essa hipótese científica, ela é fundamentalmente uma proposição que busca explicar um fenômeno, vai buscar explicar um conjunto de dados, como apresentado pelo professor, que representa um mecanismo que pode ser testado, né? Então, por exemplo, uma hipótese científica, ela pode afirmar que o fogo afeta as populações de plantas no cerrado. E essa é uma predição que está associada a algo como as plantas estão sendo afetadas por fogo, estão tendo as suas populações reduzidas por fogo, né? Essa é uma predição associada a essa afirmação. E essa hipótese, ela é formulada com base em observações, e ela tenta ser validada ou refutada por meio da experimentação e da coleta de dados, né? E aí tem esse trecho sobre a forma como o Rubem Alves vê o saber científico, que é muito interessante, porque diz como a ciência é um saber que explica muitas coisas de forma empírica, né, de forma prática, mas ela não responde a todas as indagações, os questionamentos do homem, né, nossos questionamentos. Então, muito embora o saber científico, a educação científica, ela seja extremamente importante para a nossa vida, né, para a nossa compreensão de mundo, de universo, sempre haverão novas descobertas e sempre existem perspectivas diferentes, né, de se entender a realidade. Enfim, então, basicamente, o conhecimento ele está em constante acúmulo e evolução, né, professor? Então, eu vou deixar aqui, na verdade, o espaço, professor, para você ler o trecho e fazer as suas considerações. O trecho que está sendo mostrado, né, é uma citação ao Rubem Alves, falando como ele entende a ciência. Então, Rubem Alves nos diz que a ciência é de uma grande rede a qual pesca uma determinada espécie de peixes, deixando com que outras escapem. Ou seja, a ciência consegue dar uma explicação convincente das coisas sensíveis do mundo, mas impossibilitada de responder e dar uma explicação convincente para outras. Ou seja, Rubem Alves nos diz, né, aquilo que muitos cientistas, filósofos da ciência também afirmam, né, que a ciência não nos dá uma resposta definitiva, nem uma verdade absoluta, né? Então, é uma das formas que o ser humano tem para interpretar o mundo e agir nesse mundo e atuar nesse mundo. O Rubem Alves também, né, aproveitando aí a fala da Milena, né, os exemplos que ela deu, né, ele também mostra que a ciência é como se fosse uma hipertrofia de algo que a gente já faz no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, uma criança que está com um brinquedo lá, a pilha, e o brinquedo para de funcionar, ele vai tentar entender o porquê que esse brinquedo não está funcionando, começar a levantar hipóteses, né? Então, será que foi porque eu derrubei o brinquedo de 10 metros de altura e ele quebrou? Ou será que a pilha acabou, né? Então, dona de casa que está fazendo
uma receita e não deu certo essa receita, ela vai começar a investigar será que o ingrediente está estragado, será que faltou algum ingrediente, né? Ou mesmo o mecânico, você leva seu carro lá com algum problema, o mecânico vai tentar fazer alguns testes, levantar algumas hipóteses do que está acontecendo, e é isso também que a ciência faz, mas de uma forma mais, na visão do Rubem Alves, né, de uma forma mais intensa e sistemática, né? E além dessa questão que o Rubem Alves coloca aqui no texto, né, é essa, né, toda a rede que a gente lança para pegar peixes, pegar seres vivos que estão na água, né, tem peixes tem seres vivos, né, peixes, por exemplo, que vão conseguir ser capturados, mas tem outros que são menores do que os espaços que tem dentro da rede, né, que eles conseguem passar e conseguem escapar, ou se não, um peixe muito grande pode até arrebentar essa rede, né? Então, de novo, né, nessa analogia, nessa metáfora que o Rubem Alves faz da ciência como uma grande rede, é isso, né? A gente consegue capturar algumas coisas pela ciência, mas outras acabam passando, né? E aqui tem também mais abaixo uma citação de uma música do Lenine, né? Que é: nenhuma rede é maior do que mar, nem quando ultrapassa o tamanho da Terra, nem quando ela acerta, nem quando ela erra, nem quando ela envolve todo o planeta. Então, mesmo que envolve todo o planeta, a gente não consegue, né, por essa rede da ciência, saber tudo a respeito dele. Bom, no caso dos cientistas, né, como que eles vão ver o mundo, como que eles vão entender aquilo que eles estão querendo saber a respeito de um determinado fenômeno, de um determinado objeto. Como a gente já viu, né, se a gente fosse aqui cometer um ato bem violento, abrir um cérebro no cientista, né, claro, metaforicamente, o que a gente observar? Então, a gente observar que ele tem essa rede, que é a ciência, né, a forma como ele vê o mundo a partir de uma perspectiva da ciência, né? Ele tem um determinado óculos, né, ou seja, a forma como ele vê esse mundo, que é o que a gente chama de paradigma, e a partir desse paradigma científico que ele tem uma caixa de ferramentas aí, de metodologias para tentar entender esse mundo, e uma série, né, um dicionário com uma série de termos, conceitos específicos, e uma balança aí, que são os valores que ele tem em relação a esse conhecimento que ele está produzindo, né? Então, dessa forma, são os elementos aí que se conversam dentro de uma investigação científica, dentro de como um cientista, uma cientista faz seus estudos, suas pesquisas, né? Eu trago aqui uma outra imagem, né? E essa imagem está presente num livro que eu já vou comentar a respeito dele. Milena, nessa imagem, o que você consegue descrever, identificar? Eu vejo um rosto de uma ave, assim, não sei. Aqui seria o bico da ave, né? E aqui o olho da ave, né? Isso. Mas a gente também talvez pudesse ver que isso é um olho, de fato, mas isso também não poderia ser orelhas, por exemplo, de um coelho, cuja boca, focinho está nessa Sim. parte, né? Então, também aqui essa imagem é trazida por esse filósofo da ciência, o Thomas Kuhn, que tem esse livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, que é sobre ele que a gente vai conversar a respeito, né? Então, o Kuhn usou essa figura do pato coelho como uma metáfora para uma mudança revolucionária na ciência. Ou seja, os dois aspectos do desenho representam duas maneiras de perceber o mundo. Então, ou o coelho ou o pato, a ave, né? Antes e depois de uma revolução, enquanto um desenho em si representa um mundo que paradoxalmente muda e permanece o mesmo. Ou seja, a imagem é a mesma, a gente interpreta, né, diferentes pessoas interpretam a imagem de maneiras distintas, né? Bom, para que o Kuhn utiliza essa ideia, né? Nesse livro, Estrutura das Revoluções Científicas, ele fala da ciência normal, da ciência revolucionária. Vamos tentar entender isso a partir de um exemplo, né? O exemplo dos paradigmas do geocentrismo e do heliocentrismo. Se vocês lembrarem lá dos estudos que vocês já fizeram, né? O geocentrismo era uma teoria que entendia que a Terra era o centro do sistema solar, era o centro do universo, né? E o heliocentrismo, uma teoria de que era o Sol que era o centro do sistema solar, né? Então, até a Idade Média, o que predominava era o geocentrismo, essa ideia
de que a Terra era o centro do sistema solar do universo, né? Então, esse paradigma que domina, ele, né, que dominava, o Kuhn chama isso de que esse paradigma vai levar a um estágio que a gente chama de ciência normal, ou seja, a partir desse paradigma, né, se tenta resolver alguns quebra-cabeças, né, a respeito desse paradigma, para completar esse paradigma, né, entender de uma maneira mais completa essa visão de mundo que se tem, né. Então, nessa fase de ciência normal, os cientistas compartilham um paradigma comum, e a partir dele fazem medidas, articulam teorias, fazem predições, né. Então, esse estágio de entender de uma forma mais detalhada, por exemplo, essa questão de qual posição o planeta Terra ocupa em relação ao sistema solar, em relação ao universo. No caso do geocentrismo, então, os cientistas, que nessa época, né, até a Idade Média, nem eram conhecidos, tinham esse nome, né, eram os filósofos naturais, né, eles tentavam entender o mundo, essa questão do centro do sistema solar do universo, a partir desse paradigma geocêntrico, né. Mas, conforme vai passando o tempo, começam a surgir anomalias, ou seja, dados, fatos que não se adequam a essa ciência normal, a esse paradigma vigente, né? E daí os cientistas, na visão de Thomas Kuhn, começam a colocar a culpa nos equipamentos, o equipamento que estava com problema, né? Ou então deixa-se o problema de lado, coloca debaixo do tapete, ou se faz alguns ajustes, modifica-se o paradigma para absorver essa anomalia e ela deixar de ser uma anomalia. Mas conforme essas anomalias vão se intensificando, segundo Kuhn, vem essa crise, vem uma crise do paradigma, né? Anomalias muito problemáticas, a confiança no paradigma sendo abalada, e começa um processo de mudança de visão de mundo, de mudança de paradigma, né? Isso é uma mudança sistêmica, os problemas começam a ser vistos por uma perspectiva diferente, e um novo paradigma começa a ser explorado. No caso aqui, no nosso exemplo, essas anomalias que se somaram, né, que foram se avolumando pelo paradigma geocentrista, vai levar, então, uma mudança na visão de mundo, entendendo que o Sol é o centro do sistema solar. Então, essa nova visão de mundo vai começar a se estabelecer, tem uma fase pré-paradigmática, ou seja, onde esses dois paradigmas vão competir, um período que o Thomas Kuhn chama de meio anárquico, e se coleta dados sem muita objetividade, sem muita direção, né? Até que se consolida um novo paradigma e os cientistas retomam a rotina, e essa revolução, então, que houve de mudança de paradigma, torna-se invisível, e esse paradigma agora que domina é o que vai guiar essa ciência normal. Então, é esse ciclo também, né, que o Thomas Kuhn vê em relação a como se dá a mudança de paradigmas na ciência, né? Então, por meio de revoluções, como diz o próprio título do trabalho dele, tá? E, portanto, a ideia principal é que crises levam a mudanças de paradigma. Sérgio, o que isso tudo tem a ver com o tema desse nosso programa, né? Que é a de sustentabilidade e complexidade. É justamente tentar entender agora os paradigmas que a gente tem em relação à ciência atualmente e como elas trazem implicações para aquilo que a gente tenta fazer em relação aos problemas ambientais que a gente vivencia e pela busca da sustentabilidade, né? Então, primeiro a gente vai falar agora do paradigma mecanicista determinista, né, esse paradigma da ciência que vai surgir lá durante a Revolução Científica, século XVII e XVIII, né? A ideia é que, a partir desse paradigma, se entendia, né, como, né, uma grande metáfora, como se o universo funcionasse como um relógio, como uma grande máquina, e, portanto, o que os cientistas tinham que fazer é desmontar esse relógio, desmontar essa máquina, tentar entender cada uma das suas peças, porque, para esse paradigma, cada parte somada vai representar o todo. Então, a partir do entendimento de cada parte, o todo vai ser igual à soma dessas partes, né? A gente tem como alguns dos precursores desse paradigma mecanicista, determinista, reducionista, Descartes e o Newton, né, que são alguns ícones desse paradigma. Bom, esse paradigma mecanicista, determinista, reducionista, trouxe grandes avanços para a humanidade. Foi a partir dele, por exemplo, que a gente conquistou o espaço,
que se baseou a Revolução Industrial, a revolução na saúde, também na medicina, a partir da descoberta dos antibióticos, e é o que nos pauta até hoje a nossa ciência. Então, esse paradigma mecanicista determinista ainda prevalece, né, com essa visão de que o universo, o mundo, funcionaria como um grande relógio, como uma grande máquina, e trouxe, até o momento, grandes avanços para nós, né? Só que quais foram as consequências da adoção desse paradigma para a ciência, né? A partir dessa ideia de que se deveria focar no objeto, entender as suas partes, né, foram criadas, então, diferentes áreas de conhecimento dentro da ciência. A ciência, então, foi se fragmentando. E cada área da ciência foi se dividindo em disciplinas e cada área em subdisciplinas, o que levou, então, como consequência, uma especialização. Essa especialização foi cada vez mais intensa, levando a uma superespecialização, até levar a uma hiperespecialização, que é o que a gente vive hoje, né? Então, se a gente vai procurar um médico porque a gente está com algum problema, por exemplo, um problema de garganta, a gente vai procurar um otorrinolaringologista, porque ele é especialista nessa parte do corpo onde a gente está com problema, tá? E como que esse médico, esse otorrinolaringologista, eventualmente vai avaliar a gente? A gente chega lá, ele nos vê, então, porque essa educação que a gente teve, né, todos nós tivemos a partir desse paradigma mecanicista, então ele vai tentar ver nessa máquina que é a gente, que seria o nosso corpo, né, nessa interpretação desse paradigma, ele está com uma peça com problema, com uma peça que está quebrada, que seria a garganta, né? Então, o que eu tenho que resolver? Tenho que, de alguma forma, resolver o problema dessa peça. Então, vai dar algum remédio, por exemplo, para tratar de uma infecção de garganta, tá? Isso, claro, muitas vezes funciona, a gente tem experiência disso, mas algumas vezes, ou muitas vezes, essa origem da dor na garganta não necessariamente tem uma origem na própria garganta, mas pode ser uma doença que a gente chama, né, de uma doença somática, pode estar surgindo de algum problema psicológico que a gente está e que vai se manifestar nessa garganta. Então, dando um remédio, simplesmente uma pastilha para resolver essa dor de garganta, não vai melhorar. Então, não é simplesmente tentando substituir a peça que aparentemente está com esse problema que se vai entender, que vai se resolver, então, essa doença. Então, um exemplo aí bem clássico dessa hiperespecialização que a gente tem na medicina, mas isso vale para qualquer outra área do conhecimento científico que foi gerando essa hiperespecialização a partir desse paradigma, né? E o que nos traz alguns problemas, por exemplo, quando um cientista de uma área A vai conversar com um cientista de uma área B, parece que eles não se entendem, né? Como se fossem os três macacos, né? Surdo, mudo e cego, né? Não se enxergam, não conseguem conversar, porque vão surgindo, né, termos muito específicos, conhecimentos muito específicos, por conta dessa hiperespecialização, né? É um pouco do que a gente pode entender também que traz essa charge aqui, né? Dois empregados numa linha de montagem, e um fala para o outro, né? Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Ou seja, o cara há 30 anos está colocando uma pecinha num objeto, mas ele não sabe qual que é esse objeto, né? Então, se a gente relembrar lá um tema que a gente discutiu no início dessa apresentação, né, que todo ponto de vista é visto de um determinado ponto, mas nem todo ponto de vista da mesma amplitude, né? O que a gente vê, esse senhor aqui na linha de montagem não está conseguindo enxergar o todo, né? Está focado só na parte, que é isso que o paradigma mecanicista nos orienta a fazer. Nesse caso, na ciência também, isso a gente faz por meio dessa hiperespecialização, a gente consegue fazer um recorte muito específico daquilo que a gente quer estudar, e é essa visão que a gente vai ter, e muitas vezes a gente perde as relações que esse elemento tem com o todo. Tá? Então, só para fazer uma brincadeira com a charge, né, a gente também precisa descobrir o que a gente está fazendo há anos, séculos, nas nossas relações com a natureza, né? Então, o que nós, seres humanos, estamos fazendo nessa relação. É um pouco isso que o nosso podcast aqui, nosso programa audiovisual, tenta trazer, né? Então, né, o que fizemos e continuamos fazendo com os nossos conhecimentos sobre o mundo, o universo. Então, a gente viu hoje como
a gente gera esses conhecimentos a partir de dados e informações e pensar, né? Então, o que precisamos, o que devemos fazer com eles para superar os problemas ambientais e os seus desdobramentos. Então, a gente vai ver no próximo episódio essa necessidade de um novo paradigma, né? Que é o paradigma da complexidade associada também aos pressupostos da inteligência coletiva e uma nova utopia que é a sustentabilidade. Ou seja, esses são os temas, né, que dão título a esse nosso programa, sustentabilidade e complexidade, que, do nosso ponto de vista, são as chaves para a gente conseguir lidar e superar esses problemas ambientais que a gente vive. Então, no próximo episódio, a ideia é refletir sobre isso, né? Se os problemas atuais são tão complexos e interligados, será que faz sentido ainda a gente olhar para eles com uma visão tão fragmentada? A partir desse paradigma mecanicista, reducionista que nós vimos, né, que visualiza de forma fragmentada, visualiza em partes. Então, o título do quarto episódio já é convidativo, né, para essa reflexão. Como nós podemos abordar um problema travesso? Que tal tentar pelo avesso? Né? Problemas travessos são esses desafios ambientais que não têm uma solução única, eles estão interconectados, eles partem de múltiplos interesses. E quando a gente se dá conta de que sobre isso, né, a gente entende que precisamos mudar o nosso jeito de pensar para identificar uma solução. Então, mudar o paradigma, né, virar esse problema do avesso. Gente, até o próximo episódio. Lembrando então que Complexidade e Sustentabilidade é uma iniciativa do Laboratório de Estudos sobre Sistemas Complexos Ambientais, o LASCA, do Departamento de Hidrobiologia da UFSCar, em parceria com o Ser Susquem, do Departamento de Química da UFSCar, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Este episódio ele teve a concepção e elaboração do professor Sérgio Henrique Vanucci, a minha colaboração como divulgadora científica e o apoio técnico do Gustavo Barros. Muito obrigada por nos ouvir ou nos assistir e tchau, tchau!